Olá, ladies! Como diz no meu primeiro vídeo, a prática de produtividade essencial é fundamental para elaborarmos peças de patchwork fantásticas. E para isso acontecer, temos que levar em conta os passos essenciais para ter um projeto com uma beleza única. A começar, como devemos passar o tecido, como devemos esquadrá-lo, como devemos cortá-lo corretamente, como devemos costurá-lo corretamente. Tenha certeza de uma coisa: se esses passos forem feitos de forma correta, você vai se surpreender da beleza e da facilidade de costurar peças de patchwork. Todos esses erros de costura, de corte e de passar, os cometi no meu início. Hoje em dia, a experiência e a pesquisa me fizeram evoluir para trabalhar com muito prazer e blindando todos esses erros que cometemos como iniciantes. Espero que vocês gostem dessa série de vídeos. Sou Karen Galvão, gestora do Karen Delores Studio. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e vamos ao vídeo. Já escutaram falar alguma vez que uma roupa velha, bem passada, parece nova e uma roupa nova, mal passada, parece velha? É mais ou menos isso que acontece com os nossos tecidos quando não são bem passados. Então, um dos grandes erros que cometemos é abrir o tecido para passar um pedaço de cada vez. O ideal é pegar ele pelas orelhas, juntar as orelhas, verificando que o tecido tenha um caimento sem ficar enviesado. Estão observando aí? Então, observem que ele fique reto. Uma vez que ele ficou reto, vocês podem posicionar sobre a tábua de passar. Sempre dobrado, levem em consideração esse detalhe. A partir de aí, nós podemos começar a passar o nosso tecido. E aqui vem a dica mais importante de todas, que é passar o tecido no sentido do fio e não fazendo movimentos aleatórios ou círculos, ou enfim, todos aqueles movimentos que vocês sabem que nós fazemos quando passamos roupas. Então, o tecido tem que ser passado no sentido do fio. E por que isto? Pelo fato de as fibras se manterem na sua correta posição. Vamos a lembrar de um detalhe. Aqui ainda o tecido está com a orelha. Lembrem que o fio corre paralelo à orelha. Se nós tirarmos a orelha, o tecido está por conta, ele não tem mais o que o sustente. Então, temos que deixar ele alinhado e com as fibras completamente planas. Outra coisa muito importante é como deslizar esse ferro no tecido. A gente como faz? Não é verdade? Não está correto. O certo é dar o tempo que o calor do ferro suavize as fibras, deixe as fibras do nosso tecido plano. E isso vamos a conseguir passando o ferro lentamente, sempre no sentido do fio. Quando chegamos aqui na dobra do tecido, simplesmente vamos fazer esse movimento para passar essa dobra. É muito importante tirar esse vinco. Por quê? Porque ele, se não for tirado, não nos vai permitir esquadrar o pano corretamente, já que ele vai ficar prendendo o tecido e não vamos a conseguir colocar orelha com orelha corretamente. Após fazer isso, voltamos ele para o lado normal e agora vamos a passar o outro lado. Verifiquem que o outro lado já tem praticamente meio caminho andado, porque nós passamos os dois lentamente, então o pano de trás, ó, está quase pronto. Nós vamos economizar tempo, vamos economizar energia e nosso pano vai ficar muito bem passado, que é o mais importante. No caso de vocês passarem entre tecidos que foram pré-lavados, eu gosto de fazer o seguinte: umedeço eles com água um pouquinho morna, estico bem eles sempre no sentido do fio, todo ele umedecido com borrifador, certo? E após, se vou passar vários, eu esborrifo todos, deixo umedecido todos e dobro eles
cubro eles com uma toalha ou um paninho e aí deixo todos descansando. Logo começo por último que umedeci. Ao pegar este tecido, vamos fazer exatamente os mesmos passos. Pegar orelha com orelha, verificar que o caimento deles esteja correto, esquecendo os cantinhos. Não querem juntar pontinha com pontinha, ok? E aqui vamos a começar a passar. Vocês vão verificar que o pano está bem maleável e ao passar o ferro devagar e no sentido do fio, o trabalho vai ser assim, quase que mágico. O tecido vai ficar plano imediatamente. Vamos a tirar todas aquelas rugas provocadas pela própria lavagem. Um outro detalhe importante, quando vocês pendurem o tecido, prestem atenção da forma que estão pendurando. Pendurem ele, deixando as orelhas paralelas ao chão. Muitas pessoas, inclusive eu também fiz isso quando comecei minha vida nesse mundo, pegava o tecido, dobrava pela metade no comprimento e o colocava no varal. O que acontecia? Ele criava duas orelhas, bem aqui, ó, bem aqui, porque eu pendurava ele assim, criava duas orelhas. Então, o ideal é, quando colocam no varal, vocês colocarem ele nessa posição, ok? Muito bem, então, não vou passar esse tecido todo, porque a minha ideia é passar para vocês o fato correto de passar. Observem como o pano está liso, não passem rápido e não passem em sentido circular nem aleatório. Vejam a diferença do pano. Mais um detalhe, muitas vezes gostamos de determinados tecidos que eles são bem mais moles, vamos dizer assim, e eles, pues, na hora de costurar, a máquina prende e não conseguimos costurá-lo corretamente. Muitas vezes também acontece dos fios puxarem e estragarem, danificarem a parte principal dele. Sugiro que vocês engomem eles, passem goma, porque ao passar a goma, eles vão ficar mais estruturados e tenha certeza que a beleza de costurar ele vai ser encantadora. O tecido, ao ser dessa qualidade um pouco mais maleável, se vocês trabalharem com a goma, ele vai ficar um pouco enrijecido, vamos dizer assim. Eu chamo de estruturado. Isso vai ajudar que seu tecido, na hora do corte, seja perfeito, ele fique quase que craquelando, o que é maravilhoso. Então, observem, ele vai ficar com uma textura, ó, bem melhor do que quando ele está assim mole, que fica se prendendo nos dentes da máquina. Muito bem, essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês por enquanto. E aí, ladies, gostaram das dicas? Eu espero que vocês as ponham em prática. Vocês vão sentir uma grande diferença. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com suas amigas. A gente se vê no próximo.